pessoal que acompanha o GYC Brasil. Esse é o meu, o seu, o nosso com GYC, que é o comentário da lição da Escola Sabatina dos Jovens. Hoje eu estou aqui com a Elisa e com o Samuel, e eles vão ser meus companheiros nesse comentário da lição, cujo tema é a oração de Cristo, que é a nossa lição número 6. Então, já vou pedir para você que está acompanhando aí, que está assistindo a gente, curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda no engajamento. E compartilhe com um amigo que você sabe que vai se beneficiar dessas palavras. Eu imagino que há muito benefício, muito proveito na palavra de Deus. Então, compartilhe. Comenta aqui também as respostas, interaja com a gente. E não esquece de deixar o seu like. Então, agora a gente vai começar. E para iniciarmos, eu vou pedir para Elisa fazer uma oração para nós, para a gente pedir a oração, a presença do Senhor. Amém. Oremos então, pessoal. Querido Pai, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos conhecer um pouco mais dos seus planos, dos seus desejos e aprender com a tua palavra e como ela se aplica à nossa vida também, Senhor. Que o Senhor possa se fazer presente nesse momento, esteja com a pessoa que está do outro lado da telinha também, trazendo luz, entendimento e sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, a nossa primeira pergunta relacionada ao tema dessa lição, que pessoalmente eu achei um tema maravilhoso. Sou suspeita para falar que esse é um assunto que eu gosto muito e é um dos capítulos da Bíblia que eu mais gosto e acho mais bonitos. Então eu tenho uma primeira pergunta aqui para os meus amigos. E a pergunta é: como o fato de saber que Jesus orou por nós muda a nossa vida e também a nossa forma de enxergá-lo, de enxergar a Jesus? E Olha, aí? Júlia, eu acho muito bonito a gente pensar na oração de Jesus. Ela traz bem, como você falou, né? Para mim também é um dos momentos mais bonitos da Bíblia, que a gente encontra Jesus orando por nós, e eu acho que isso faz a gente pensar muito que, primeiro, que eu acho legal, não foi só para quem estava naquela época, ele fala justamente para aqueles que virão depois de nós também. Então eu acho isso muito legal, atinge cada um de nós individualmente. E isso muda a nossa forma de enxergar, porque a gente sabe que Deus se preocupa com a gente. Então, mesmo antes da gente nascer, ele já tinha orado por nós, já tinha um plano para a gente, já tinha escolhido cada um de nós, sabe? Eu acho que isso é algo muito lindo, muito especial. E, querendo ou não, a gente vê, né? Tem várias postagens na internet que a gente vê, né? A forma mais linda de amar alguém é o quê? É orando por ela. E quando você vê que Jesus orou por nós, isso se reflete de uma maneira muito linda para a gente entender mais o caráter dele, né? Então, saber que Jesus orou por nós muda a nossa vida primeiro, porque teve Cristo intercedendo por nós. E a intercessão de Cristo, ela bom, qualquer intercessão, mas a de Jesus é poderosíssima ainda mais, né? E também, né, ter essa visão de que o caráter dele, quem ele é um amor muito grande e merecido, como a gente já sabe. E o desejo dele é que nós pudéssemos, de fato, sermos uns com os outros e também um com ele. Eu acho que isso é algo incrível. Como a Elisa complementou também, né, trazendo essa informação, Jesus ele orou, mas uma oração que muitas vezes a gente não tem, né, essa mesma disposição de orar uns pelos outros. E ele quis ter um relacionamento conosco, e através desse relacionamento, né, com a nossa vida unida com a vida de Cristo, nós seríamos capazes de amar o nosso próximo. Então, assim, é uma consequência. Se eu estou ao lado de Jesus, se eu estou amando a Jesus, automaticamente eu vou estar dia após dia me alimentando da palavra, o meu caráter vai estar sendo transformado de graça em graça, né, aos pouquinhos, pelo poder do Espírito Santo, e isso exprime o desejo de um relacionamento verdadeiro, né, uma comunhão que muitas vezes a gente vê só a teoria, mas Jesus convida a gente a praticar de fato, né? Então a oração que ele fez ao seu Pai, para mim é uma manifestação do caráter de Cristo, do caráter do seu Pai também, e uma revelação para cada um de nós, do amor de Deus e do seu desejo que a gente possa também compartilhar esse amor com o nosso próximo. Muito bem. Bom, de fato, quando a gente pensa assim, Jesus orou por mim, mas nós cremos que Jesus é um com Deus, é o próprio Deus, e a gente pensa, por que que ele orou, né? Teve que orar, mas basicamente a gente sabe que ele dizia ali ao Pai, Pai, meu desejo para esses meus filhos é esse, que se cumpra, né? Então, creio que isso muda a forma como a gente
enxerga o nosso Deus, o nosso mestre, Jesus Cristo, né? Ele orou por nós. Ele se importa conosco, ele tem desejos, planos para nossa vida. Bom, e a pergunta número 2 agora. Eu quero saber de vocês, e para você também que está em casa, comenta aqui, deixa sua resposta, seu pensamento, sua opinião. Quais os desejos de Cristo para a sua igreja e como devemos nos lembrar constantemente do que devemos ser, ou seja, do que ele desejou que nós fôssemos? Essa pergunta veio a calhar, né, com muitas coisas que estão acontecendo também, né, ao longo da semana, e no nosso meio, né, a gente acaba vendo muitas situações que a gente se pergunta, né, será que o caráter de Cristo de fato está sendo reproduzido, né, pela igreja, por nós, né, que nós fazemos parte, né, da igreja, do povo de Deus, e Jesus, ele sempre deixou muito claro que a vontade de seu Pai, né, é nos santificar, é nos levar de volta para o caminho da onde a gente saiu, né, dos trilhos que a gente saiu, mas que o nosso caráter seja transformado também. E quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, não pode ser apenas uma questão teórica, mas uma questão prática para a nossa vida, para o nosso coração. Então, assim, a verdade que não transforma a pessoa, ela vai deformar aquela pessoa, né? Ela vai fazer o inverso, porque se eu não tiver a consciência que eu preciso cair sobre a rocha todos os dias e que Jesus ele vai estar ao meu lado para me ajudar, aí eu não vou ser aquilo que deveria ser o quê? Uma pessoa, um cristão que é amável, que sabe amar o próximo, né, que tem os frutos do Espírito Santo. Então Jesus ele sempre orou para que a sua igreja pudesse reproduzir, né, o caráter de seu Pai de forma perfeita. E quando a gente fala de perfeição, é estar unido com Cristo todos os dias. Não tem como a gente querer ser perfeito sem Cristo. É por isso que a palavra diz, sejam perfeitos em Cristo, né? Cooperem com a salvação de vocês, mas ao lado de Cristo. Então, eu entendi dessa forma, né? Cristo, ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele, e a partir desse relacionamento que a gente possa, de fato, fazer a diferença, tanto levando a verdade para aqueles que não conhecem, mas também sendo um cristão, né, uma cristã, pessoas diferentes, né, que a gente possa ter um caráter totalmente alinhado com a vontade de Cristo. Então, acredito que é justamente sobre isso, para que as pessoas possam ver Cristo em nós, e nesse sentido, né? E uma coisa que eu acho que é importante, o que a gente deve fazer, né, para a gente se lembrar disso constantemente? É a gente realmente fazer a nossa arroz com feijão, né? Que é ler a palavra e orar ao Senhor, porque é justamente isso que vai fazer com que nós possamos estar mais pertinho de Jesus. E é algo, até como a gente viu no trimestre passado, não é necessariamente algo que eu vou fazer para que eu conquiste alguma coisa, não, mas é justamente em resposta ao amor de Cristo que eu vou fazer, e o Espírito Santo ele vai estar no meu coração realizando as mudanças na minha vida e tudo mais, e com isso ele também vai fazer o meu coração sendo renovado, como assim, um pedaço de carne mesmo, né? O nosso coração vai se tornando de carne, e as pessoas vão ver Cristo em nós. Eu tive a oportunidade de pregar uma vez e eu comentei basicamente o seguinte: no mundo, as pessoas já são hostis o suficiente. No mundo, a gente acaba competindo uns com os outros. Meu cachorro. Perdão. No mundo, a gente acaba competindo uns com os outros. A gente acaba vivendo, infelizmente, hostilidade. Tá cada um ali preocupado consigo mesmo, com seus planos e com aquilo que a gente quer conquistar. Se a gente chega na igreja e é cada um por si também, e cada um brigando, né? Uns em conflito com outros, qual é o testemunho que a gente passa, né? Porque Satanás olha e ele diz: as pessoas aí fora se odeiam, e na igreja não é diferente, as pessoas se odeiam também. Então, a gente precisa ser diferente para que as pessoas cheguem na igreja e não digam: nossa, lá fora tá todo mundo se matando e aqui também. Aqui todo mundo odeia todo mundo briga com todo mundo. E é basicamente o que a Elisa trouxe, né? Os versos dizem: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, eu neles e tu em mim, para que sejam aperfeiçoados na unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim.
Então, Jesus fala tudo o que ele quer que a gente seja, ou seja, unidos em Cristo. E ele fala qual é o objetivo disso? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Se a gente não tem união entre nós, entre os próprios irmãos que estão ali tentando um fortalecer o outro nessa caminhada, nenhuma pessoa vai realmente crer que Cristo foi enviado, porque que Cristo é esse que não fez diferença nenhuma, né? Lá fora tá Exato. igual dentro da igreja, ou até melhor, né? Então a gente Exato. precisa ter a unidade e não esse conflito, como se a gente estivesse disputando ali na igreja, brigando uns com os outros, odiando uns aos outros, né? Então eu creio que a gente tem que se E lembrar disso sempre. Pode falar. sim, e dentro do que você falou, eu até vejo assim, como foi maravilhoso o que você falou. Às vezes as pessoas até acham que fora é menos pior, né? Mas a gente é chamada justamente para fazer diferença. Ah, Elisa, mas existem muitos problemas na igreja que eu frequento hoje. Sim, mas é feita de pessoas, todos os lugares onde tem pessoas tem problemas e faz parte. A questão é como a gente lida com isso. A questão é, teve uma frase maravilhosa que eu vi que Michelson postou alguns anos atrás, que basicamente a questão de que o inimigo ele divide para conquistar e Deus une para salvar. E eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, né? Como que a gente vai estar fortalecido para fazer as coisas de Deus se a gente estiver nesse embate? Deus não chamou a gente para fazer ter nenhum embate. Divergências acontecem, existem, mas o nosso chamado é o amor. Ele, eu acho que, ao meu ver, ele é o que faz a diferença, né? Porque dentre os maiores dos mandamentos, o maior deles é o amor, né? Então, assim, a gente está falando assim, faça o que é da vontade de Deus, mas você tem que ser coerente com a sua fé, com o que você fala, que você acredita, e realmente viver isso. E como a gente falou, não é fácil viver isso, porque somos seres humanos, mas é Cristo atuando em nós, e aí que está toda a diferença, né? A gente tem que permitir que ele faça isso, porque, inclusive, né, nessa passagem bíblica, fala muito que sobre a necessidade da igreja estar unida para que a gente possa, inclusive, receber o Espírito Santo. Então, existe uma importância até para o tempo que a gente vive também. E, às vezes, muitas vezes, a gente não para pensar nisso, né? O amor é o elo perfeito, né? É a cola perfeita. Bom, agora que a gente teve esses ótimos comentários, que eu espero que você esteja sendo beneficiado através deles, a gente vai rodar a vinheta para chamar a dica de YC. Bom, a dica de YC de hoje é o capítulo 2, o segundo capítulo do livro A Igreja Remanescente. Então, o nome do capítulo é Igreja, Propriedade de Deus. É um capítulo muito interessante que fala exatamente sobre o que a gente está discutindo hoje, né? O que Cristo quis que nós fôssemos? Será que nós temos sido? E o que fazer para ser de fato? Então, nesse capítulo, a gente vê os desafios que a igreja passa, mas a gente vê também que quem é o comandante dela é o próprio Cristo, que orou por ela e que tem planos para ela nessa terra. Então, recomendamos aí que você leia esse capítulo, assim como o livro também, né? Então, são ótimas leituras para se fazer e aprofundar nesse tema que tá tão gostoso, né? Tá tão proveitoso aqui pra gente. E a gente vai para a última pergunta, infelizmente, já tá acabando, mas você pode continuar aí seus estudos individuais, lendo a dica de YC de hoje, lendo a Bíblia. E a última pergunta é a seguinte: como o fato de Jesus ter orado por si mesmo nos faz refletir na grandiosidade de sua missão? Então, por que Cristo teve de orar por si mesmo e o quanto que isso nos chama atenção para o fato de que sua missão, provavelmente, não era pouca coisa, né? Me digam aí. Eu acho muito interessante, porque a irmã White coloca, né, que em todos os momentos, isso parece sem noção, mas vai fazer sentido. Aquela história do barco em que Jesus estava com seus discípulos, ele estava dormindo tranquilamente e os discípulos estavam apavorados. E a irmã White comenta que a diferença foi que Jesus descansava na plena dependência de Deus. E aí isso liga completamente com a questão aqui. Jesus, ele confiava plenamente na direção de Deus. Então, eu acho que esse é um primeiro ponto, na necessidade que, vou trazer um pouquinho também aplicando para a gente, da necessidade que a gente tem de depender de Deus. E uma outra coisa que eu acho que é interessante é que
essa oração que foi feita foi antes da crucifixão de Cristo, né? Até dando um pouco de spoiler do que a gente vai ver por aí, mas é um pouco antes. E faz a gente perceber que a missão que ele fez, né? Como foi feita essa oração, a gente não estava falando de uma missão ínfima ou coisa nesse sentido, mas a gente estava falando sobre a missão de resgatar um mundo que tinha sido corrompido pelo pecado, em um mundo, o planeta Terra, que ele estava nas mãos do inimigo. E aí Jesus vem justamente para tomar posse novamente desse mundo para si. Então, quando a gente para pensar na importância dessa oração, como ele fez, pensando em cada um de nós, a gente para e fala assim, uau, calma, não era uma coisa pequena, era simplesmente sobre a autoridade divina no universo inteiro que estava sendo questionado até então, né? Não, o caráter de Deus tinha sido colocado em jogo. E quando a gente vê tudo isso que é feito e falando sobre a dependência, a vida de Jesus foi completamente, como é que eu posso dizer? Uma prova de que a gente, dependendo de Cristo, pode todas as coisas nele, né? Então, acho que isso é muito bonito e faz a gente pensar justamente sobre isso. E a sua grande missão, que a gente, como eu falei, né, não era uma coisa pequena, mas sim era sobre o grande conflito em jogo. E que, lógico, fazia a redenção da humanidade, eu acho que é algo incrível, mas Cristo veio principalmente para revelar o caráter do Pai. Eu gostei desse ponto que a Elisa trouxe, né, sobre o grande conflito. A gente faz uma reflexão sobre esse ponto, né, lendo a história da redenção, Patriarcas e Profetas, né, os primeiros capítulos falam bastante sobre isso, e tem até um livro aqui que eu estava lendo esses dias, No Deserto da Tentação, um livro bem pequenininho, acho que esse aqui, não sei se vocês conseguem ver, da irmã White também, e fala muito sobre essa dependência, né, de Cristo em relação ao seu Pai. Como a Elisa comentou, trouxe a necessidade do próprio Filho de Deus, nos dá exemplo do que significa se submeter à vontade, né, do seu Pai. Então, Jesus ele foi levado a todo instante pelo Espírito Santo, pelo seu Pai, seja no deserto ali da Judéia, seja no jardim do Getsemane, para que ele cumprisse sua missão. Mas não foi fácil para Cristo, porque a gente sabe que ele veio também com a nossa natureza, ele também tinha suas lutas, suas dificuldades, mas quando ele se coloca, então, como exemplo de submissão, ele mostra que sem oração, o cristão não consegue estar voltado para as realidades espirituais. Então, se o próprio Cristo nos dá exemplo, significa que, como Elisa comentou, quando o cristão está unido com Cristo e com o poder de Deus, a gente pode viver acima, né, das tentações desse mundo. Então, Jesus ele também orava para que as mentiras do diabo fossem desmascaradas perante o universo. Porque Satanás, lá no céu, ele levantou dúvidas sobre o caráter de Deus, né, do Pai, levantou dúvidas também sobre a autoridade de Cristo, e agora Jesus ele veio na forma de um servo, mostrando que quando o cristão ele se submete, ele se esvazia de si mesmo, e ele passa a depender do seu Pai, aí sim ele consegue ser vitorioso sobre o mal. Então, a lei de Deus, ela é perfeita e ela pode ser cumprida. Então, para mim, fechando esse arco da redenção, como a Elisa trouxe, Jesus ele também veio mostrar perante o universo, né, revelar o caráter de seu Pai e o seu próprio caráter também, né, porque a gente sabe que Cristo e o Pai são um só em caráter, em personalidade, propósito e etc. De novo, a gente vê e se pergunta, né? Nossa, por que Jesus teve que orar? Porque, primeiro, ele é um com o Pai, como Samuel acabou de falar, e porque ele teve que orar por si mesmo, né? Será que ele tinha fraquezas? Ele tinha tentações? O que é que estava acontecendo, né? E aí a gente vê que a missão que estava por vir e que Jesus assumiu não era pequena, de jeito nenhum. E isso revela, como aqui está dito na missão, na lição, perdão, ele tinha um desejo muito intenso de estar com o Pai, além do que ele já estava, né? Porque muitas vezes nós somos assim tão mesquinhos, né? E o pecado mesmo faz isso, que a gente pensa assim: eu passei o dia inteiro hoje na igreja, eu já orei de manhã, tá bom, né? Como se tivesse um ponto assim, um limite do aqui minha comunhão com Deus já está suficiente, passou disso, não precisa mais. E Cristo vem mostrar para nós o contrário, a presença de Deus nunca é suficiente, né? Assim, no sentido de que sempre
sempre é necessário e sempre pode haver mais da presença dele. E quanto mais da presença do Pai, melhor. E eu queria voltar um pouquinho na outra pergunta que eu tinha feito sobre quando Cristo ora pelos seus discípulos. E eu estava pensando aqui, e vou retomar um pouquinho disso. Muitas vezes a gente tem aquela preocupação com os próprios irmãos, né, que nós temos, e a gente pede a Deus, Senhor, por favor, fortalece o fulano. Às vezes a gente tem algum irmão na igreja que está passando por tentações, está desanimado na fé, está passando por um desânimo terrível, está desiludido com a fé, com a igreja. E às vezes nosso coração se angustia, né? E a gente pede, Senhor, por favor, fortalece a fé, né, dessa pessoa. E acho que o que Cristo fez nessa oração foi exatamente isso. Senhor, por favor, Pai, fortalece a fé desses teus filhos para que eles vençam o mal, para que eles tenham ânimo, força e eles possam vencer pelo meu sangue que eu vou derramar. E é uma promessa que a gente pode se apoderar dela. Então, sempre que a gente estiver desanimado, desiludido, cansado, talvez chateado com algo na própria igreja, ou simplesmente sentindo que, né, talvez Cristo esteja longe, que a gente possa sempre orar, Senhor, o Senhor orou por mim, e eu peço para que, nesse momento, eu me apodere de todas as promessas que o Senhor fez, de que o Senhor fortalece os seus discípulos, o Senhor quer que eles tenham a força que vem dos céus para vencer todas essas dificuldades. Então, eu acho que é isso. Amém. Bom, mais algum comentário? Não, achei maravilhoso o que você disse, amiga. Essa lição, então, termina por aqui. Foi um tema muito especial, né? Essa lição tem um assunto maravilhoso que a gente aqui nem passou perto de esgotar esse assunto, né? Então, leiam o capítulo, né? Se vocês puderem, aproveitem. Talvez você esteja assistindo esse comentário numa sexta-feira, na entrada do sábado, ou no comecinho da semana. Aproveite para ler o livro, também que a gente indicou, né? Que é a dica de YC. E compartilhe com outra pessoa que pode se beneficiar, que pode encontrar forças nesse vídeo, nos comentários que foram feitos aqui. Então, nesse momento, nós vamos fazer uma oração. E eu vou pedir para o nosso amigo Samuel fazer essa oração de encerramento para a gente finalizar esse nosso Conde YC. Oremos. Querido e maravilhoso Pai, nosso Deus de amor, de misericórdia, te agradecemos por este estudo, te agradecemos porque a tua palavra foi aberta e o teu Santo Espírito falou ao nosso coração. Que o nosso ser, que a nossa vida possa ser entregue em tuas mãos, para que o Senhor possa fazer morada, que possamos fazer a diferença, unidos ao teu poder, ao lado de Jesus e recebendo diariamente o poder do Espírito Santo. Abençoe ricamente cada um dos nossos amigos, ouvintes, aqueles que estão nos seguindo nas redes sociais. Abençoe também a Júlia, a Elisa, e abençoe também a minha, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, esse foi o nosso Conde YC. Não esqueça de nos seguir, curtir também o vídeo. E a gente espera no nosso próximo comentário, que é a lição 7. Até mais!